Então, voltamos com mais uma entrevistada super especial desse nosso dia, com tanto conteúdo legal. E essa pessoa vai contar coisas maravilhosas da vida dela e de propósito, que eu acho que é muito importante. Então, a gente está aqui com a Bárbara, ela vai se apresentar para a gente. Denise, E aí? oi, obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Bárbara Hedler, eu sou natural da cidade de Dois Irmãos, aqui do interior do Rio Grande do Sul. Atualmente moro na Serra Gaúcha, moro em Gramado. Eu sou engenheira química de formação. Iniciei minha carreira super jovem, aos 18 anos, sendo a primeira mulher a trabalhar em operações petroquímicas no polo petroquímico aqui do estado. Foi uma jornada, eu e mais 7 mulheres. Desbravando. Eu era técnica em química na época e era a oportunidade, o ano de 2002, de novas mulheres ingressarem nesse mercado completamente masculino. E nós fomos desafiadas, né, a entrar e mostrar que éramos capazes. Então, minha jornada já começa com coragem de mostrar que mulheres são capazes de trabalhar em operações petroquímicas. Foi um período desafiador, né, onde nós deveríamos mostrar não só nossa capacidade intelectual, mas também força. Era um trabalho de força física. Que para a mulher sempre começa assim, né? Sempre. Não basta só provar a competência, né? A gente ainda tem que provar aptidão, coragem, predisposição, são outras coisas que entram no jogo, né? E aí eu acho que a grande surpresa na época foi que mulheres eram tão capazes, né, quanto. Nós abrimos portas para muitas mulheres. Hoje o mercado tem muitas mulheres trabalhando nesse ramo. E aí, trabalhando dentro da petroquímica, eu gostei muito desse mercado, fui seguir na área da engenharia química. Decidi que quando eu entrasse, eu queria crescer na carreira, né? Então, também pensando num futuro mais promissor. Trabalhei em turno, fiz engenharia química. Depois disso, eu liderei projetos multimilionários dentro da petroquímica. Então, também uma mulher pioneira, liderando projetos muito grandes, né? Foi muito legal. Foi quando eu comecei a me desenvolver como líder. Na época, eu tinha 26 para 27 anos, bem jovem. E aí, eu também, né, falando um pouquinho da minha trajetória, aos 28 anos, surgiu uma oportunidade de eu mudar para a Europa. Nunca havia pensado nisso na minha vida. Eu venho de uma família super humilde, mas eu sabia que eu tinha capacidade e o convite era para ingressar na Organização das Nações Unidas. Então, mudei para a Europa, mudei para a Holanda. Inicialmente, eu morei na França por 6 meses e depois fui para a Holanda. E eu trabalhei pela paz mundial. Eu trabalhei numa organização de proibição de armas químicas. Algo muito exclusivo, muito específico, né? Porque o objetivo da organização era a destruição de armas químicas utilizadas nas Primeiras e Segundas Guerras Mundiais e o monitoramento da indústria química no mundo inteiro. Então, tive uma chance, assim, uma oportunidade de me desenvolver muito profissionalmente. Desenvolvi habilidades diplomáticas, porque eu trabalhei com embaixadores, trabalhei com diplomatas do mundo todo. Palestrei em várias partes do mundo, sempre trabalhando pela paz mundial. Viajei por mais de 70 países, aprendi idiomas. E aí também foi um mercado de desarmamento. Desarmamento é um mercado muito masculino. Eu fazia parte de um grupo de 8% formado por mulheres, só nessa organização. Então, também, sempre pioneira, né? Trago essa questão do pioneirismo feminino em todos os mercados nos quais eu estou. E aí, acabei ficando 10 anos, morei 10 anos na Europa. Depois da ONU, eu migrei para uma indústria petroquímica, voltei para a origem e trabalhei com a sustentabilidade. Então, desenvolvimento de estratégias sustentáveis para tornar negócios petroquímicos 100%, né, renováveis e sustentáveis até 2030. Era o grande objetivo. E aí, no ano de 2022, pós-pandemia, começou a bater uma saudade de casa. Eu acho que era a saudade de me conhecer novamente, porque trabalhando... Conectar com a essência, isso aí. E eu me perdi um pouco. Não que eu me perdi, mas eu estava assim, eu já tinha trilhado uma carreira, estava 20 anos no mercado. E aí eu pensei, mas será que está fazendo sentido o propósito, né? Eu sabia que sim, mas eu sentia um vazio. Eu tinha atingido cargos altíssimos, ganhava muito bem. Tinha te provado? Tinha me provado. Eu acho que também essa questão, né, de provar, a mulher se provar na sociedade, muitas vezes. E foi quando eu decidi, então, dar um passo atrás, né, pedi demissão. Já tinha pedido demissão uma vez no Brasil, pedi demissão novamente na Europa.
decidi retornar para o Brasil. E o chamado muito forte era no sentido de você tem tanto conhecimento, né, a nível global, e você está ajudando empresas tão bem consolidadas, por que não voltar a ajudar empresas aqui no Brasil a se construírem, se né? construírem, trazer essa visão de mundo, trazer estratégia. E foi quando eu decidi, então, retornar ao Brasil, em 2022, e me tornar inicialmente mentora, né? Então, comecei mentorando mulheres empreendedoras, ajudando elas na construção. Primeiro passo, na verdade, ajudar a se conhecer um pouquinho mais, entender o que elas querem para a vida delas, e aí a estruturação de um negócio e o crescimento desse negócio. Hoje eu atuo como consultora também para alavancagem de negócios a nível nacional, às vezes até internacional também. Que história, hein? Gigante! Olha, linda. Não só com muitas experiências diferentes, diversas, mas de impacto, assim, Sim. realmente. Eu acho que tu experienciasse situações que a gente almeja, né? Sim. Eu também morei fora da minha cidade, morei em outro estado, eu não morei fora do país, mas senti em determinado momento essa necessidade de voltar e me conectar com a minha essência, me conectar com a família, com o que realmente tem valor e o que faz a diferença na minha vida, para mim, o que é relevante para mim. Então, eu te entendo completamente, né? Ai, legal. E é tão importante esse momento de parada para a gente olhar para dentro e enxergar aquilo que realmente a gente pode entregar com mais valia para o outro. Né? Eu acho que isso é muito importante. E usando toda essa tua experiência, conta para nós como que as mulheres conseguem transformar, né, todos esses momentos de transformação, de crises, de tomada de decisão, num momento ideal ou numa forma ideal para liderar com propósito. Eu acredito que liderar é muito o meu sangue, assim, tá muito na minha essência. É o meu caminho do destino. Acredito, desde do início da minha carreira, por ter sido uma pioneira, né? Ser pioneira é abrir caminhos para as novas pessoas, para outras pessoas seguirem. Mas não adianta nada você se colocar no papel de líder se você não se conhece, né? O conhecer-te a ti mesmo, Sócrates já dizia isso. Então, a primeira etapa é você se conhecer. E muitas mulheres que vêm até mim, elas querem muito abrir um negócio, querem empreender, querem crescer muito. E eu acredito muito que o crescimento sem um propósito, sem aquela coisa que conecte com a essência, ele não se sustenta. Então, o primeiro passo que eu trabalho com essas mulheres é essa questão muito de desenvolver a autoconfiança e entender mais o papel delas na sociedade, né? Mas primeiro olhando para si. Já tive pessoas que vieram até mim também em situações de pré-burnout, depressão, saúde mental. E eu acredito que todas essas doenças, tudo isso que a gente está vivendo na sociedade, é a desconexão do ser humano para consigo, né? Eu cheguei próxima a uma crise de depressão e foi quando eu decidi que eu sairia da onde eu estava. São os momentos de ruptura, né? São os momentos de ruptura. Eu acredito que Deus, o universo, nos coloca nos lugares certos e, inclusive, ele nos faz acordar na hora que a gente precisa acordar. Essa tua fala é uma fala muito feminina, da gente estar aberta e sentir o todo e não ficar limitado àquilo que está escrito, a um fato, a um dado. Né? A gente ter essa percepção do todo e, principalmente, conseguir nos ouvir. Sim. Ouvir a si mesmo, né? Não, é interessante você trazer isso, porque eu atingi um cargo de gerência fora, numa multinacional, e eu liderava pessoas, eu amava, e eu trazia aquela coisa para a minha equipe. Por que você está aqui? O que você faz todo dia que você tanto gosta? Eu trabalhava o porquê deles dentro da equipe, e aí eu percebi que o meu porquê não estava fazendo tanto sentido naquele lugar. E aí foi que eu parei, eu comecei a ouvir a intuição, né? Eu acho que também a mulher tem uma intuição mais aflorada. E aí eu falei, nossa, estou ajudando tantas outras pessoas. E eu, né? Como eu estou. E eu acho que acontece muito isso nas empresas, assim. Muitas mulheres trabalham para empresas, elas estão ali por necessidade, mas acabam se desconectando, né? Acabam desconectando do seu propósito, assim. E aí, muitas vêm até mim, então a gente olha para dentro, trabalha um pouquinho esse autoconhecimento. Tem uma frase que eu gosto muito, me veio agora, ocorreu agora, que é o exemplo do ovo.
que o ovo, quando ele rompe de dentro para fora, é uma vida que nasce. E quando ele quebra de fora para dentro, é uma vida que morre. E eu acredito que, às vezes, os negócios, as empresas, elas engessam tanto as pessoas em sua criatividade, em seu propósito, que elas acabam morrendo, né? Quem elas são em essência. E quando você consegue olhar para dentro, fazer esse despertar, é uma nova vida que nasce. E por eu ter passado por esse processo de autoconhecimento, de transformação, eu consigo ajudar outras pessoas também. Até quero trazer uma história aqui que conecta com esse aspecto. No ano de 2022, quando eu decidi retornar para o Brasil, eu senti que eu precisava me desafiar ainda mais, mas que seria algo para mim. E aí eu decidi fazer uma caminhada até o acampamento base do Everest. Eu sempre fui aventureira, sempre gostei do trekking. E aí eu falei, vou fazer essa aventura, mas como um processo de autoconhecimento e de transformação. Fui para lá sem internet, desconectei do universo, escrevi um livro a partir desse processo e eu entendi que era ali o meu processo de transformação estava acontecendo para que eu pudesse ajudar outras mulheres depois na construção dos negócios delas. E aí hoje é isso que eu trabalho muito, trazer essa coragem, mostrar essa essência, né? Elas reconhecerem e aí fazer os negócios crescerem. Com estratégia, com propósito. Sabe que fazer esse recorte aqui dentro do Ela Innovation Day tem sido um presente para mim, porque cada mulher que eu tenho conversado e que o público vai ter a sorte de ouvir, né? Porque sou muito sortuda de estar aqui. Tem sido assim uma experiência maravilhosa. Eu adorei te ouvir esses minutos. Ouvir, conhecer a tua história, fantástico. Fantástico. Obrigada, Acho Denise. que as pessoas que conseguem se conectar contigo têm tanta sorte quanto eu estou tendo agora. Ai, que bom, Denise. Coisa obrigada. Boa. Dá o teu recado final. Tá. A gente está com o tempo bem estouradinho, mas eu gostaria que tu desse teu recado e os teus endereços para o pessoal poder te achar. Tá porque legal. É imperdível se conectar contigo. Ai, que bom. Obrigada, agradeço, né, pela nossa conexão também. O recado é seja você, né? Busque a você mesma. Entenda qual é o seu poder, qual é a sua essência, que o resto tudo fluirá na sua vida, sempre. Eu deixo aqui meus contatos, então, meu Instagram é @BarbaraHedler, tudo junto, Barbara Hedler, Hedler, _ ao final. E no LinkedIn também estou presente como Barbara Hedler. Então, é isso. Muito bem. Pessoal, daqui a pouquinho a gente volta com mais coisas maravilhosas, pérolas de conteúdo para vocês. Até daqui a pouquinho. Tudo bem, voltamos então com mais uma entrevistada. Eu estou muito feliz de receber, porque a gente vai falar sobre um tema que é muito familiar para mim, né? Eu estou muito confortável em conversar com ela, que é mercado de trabalho. A gente está com a Aline. Conta um pouquinho de ti para a gente. Tudo bem. Primeiro, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigada pelo espaço. E, bom, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o futuro do trabalho, resumidamente. E esse tema ele é muito importante para mim por conta do momento em que nós estamos vivendo. Eu venho de uma carreira de mais de 20 anos trabalhando no mercado de marketing, design, inovação, tecnologia. Nos últimos 10 anos, eu tive a oportunidade de liderar algumas equipes, né, principalmente nos últimos 6 anos, equipes dedicadas à área de inovação, marketing, design, no setor de tecnologia da informação e educação. Então, de 6 anos para cá, eu venho mergulhando no tema futuro do trabalho, para entender quais são as habilidades que as pessoas precisam desenvolver e vão precisar desenvolver para se manterem relevantes nesse mercado. Nesse processo, né, eu comecei ali a dar aula, atuo na FIAP PM3 Alura, que é o maior ecossistema de educação e tecnologia do Brasil, mas eu comecei a ver que, para inovar, não bastava as pessoas terem acesso à tecnologia, não bastava elas terem acesso a esse letramento digital e se desenvolverem. Isso é muito importante. Mas, mais do que isso, as pessoas precisam desenvolver habilidades que vão fazer com que elas mantenham a sua humanidade presente e relevantes para resolver os novos problemas que o futuro vai trazer. E, por isso, então, hoje, eu atuo como empreendedora da Humans First, uma empresa dedicada a desenvolvimento de competências para a inovação. Então, quais são essas competências? Quais são essas habilidades que as pessoas precisam ter para inovar nessa era das máquinas? E foi sobre isso
a tua palestra Exatamente. hoje aqui no Ela Innovation Day. Me conta num pitch rápido, porque a gente não tem muito tempo, quais são essas habilidades, essas competências? Bom, a gente pode dizer que são as habilidades mais estruturantes que vão permanecer conosco, mesmo que a tecnologia mude. Então, agora, a inteligência artificial é o hype, né? Mas ela vai passar. Ela vai continuar, mas o hype vai passar. É E que ela chegar vai um momento passar... em que ela já não é o assunto da vez. Exatamente, ela vai passar a ser parte básica do nosso dia a dia. Então, o que nos mantém? É o pensamento crítico, é saber julgar aquilo que vem da tecnologia, aquilo que faz sentido, aquilo que não faz sentido. É ver se aquilo que está sendo proposto vai gerar impacto no longo prazo para a sociedade, para as outras pessoas. Né? Então, esse pensamento crítico, para mim, é uma das habilidades mais estruturantes. É a criatividade e a resolução de problemas, trabalhando essas duas habilidades juntas para a gente enxergar aquilo que está sendo necessário no mundo e resolver problemas cada vez mais complexos. É a gente saber trabalhar colaboração, resolução de problemas em equipe, influência social e liderança. Não liderança como cargo, mas liderança como habilidade dentro de um convívio social, dentro de todo, para influenciar as pessoas. Exatamente, não é um cargo necessariamente, mas é a habilidade de mobilizar as pessoas para resolver algo ou em direção, em prol de algum propósito. É a gente conseguir juntar essas habilidades todas e algumas outras, né? Enfim, mas a gente conseguir juntar isso tudo e fazer um Megazord, né? Os superpoderes humanos que vão nos levar a um novo patamar. Então, eu olho muito para esse lugar de criatividade, resolução de problemas, pensamento crítico, pensamento sistêmico, porque eu preciso enxergar o todo. Né? Às vezes, aquela solução que está sendo implementada, ela parece maravilhosa, mas no longo prazo ela pode causar um impacto social gigante que não foi previsto, mas que poderia ser visto se a gente tivesse analisado de uma forma mais sistêmica todas as possibilidades. Né? E isso não significa que a gente barraria a inovação, mas a gente poderia pensar ela de um jeito diferente. Então, eu diria que as principais habilidades são essas, no meu pitch aqui. Pensando nessas skills, olhando para as mulheres, que é o público de hoje, né? E que, Sim. com certeza, é um público que é muito caro para ti. Como que elas conseguem, como que a gente consegue propor esse desenvolvimento para elas? E quais dessas habilidades elas já estão predispostas nas mulheres? Olha, eu diria que criatividade e resolução de problemas é uma coisa que já é natural das mulheres. Mas eu liderei times de inovação. E o que eu mais vi ao longo dos anos são mulheres se auto-sabotando por conta da sua autocrítica. Então, eu diria que todas as habilidades são importantes, mas, acima de tudo, a capacidade de autoconfiança, sabe? A autoaprendizagem e autoconfiança. A pessoa saber entender do contexto que ela está trabalhando, mas confiar em si mesma e confiar na sua intuição, no seu conhecimento para colocar em prática aquilo que está sendo desenvolvido. Então, se eu vejo que falta alguma coisa nas mulheres e que sobra muitas vezes nos homens, é isso. Às vezes, num mesmo contexto, num mesmo cenário, os homens vão lá, dão uma ideia que, às vezes, resolve, ok, mas nem é a mais brilhante. E a mulher que tinha uma contribuição extremamente valiosa se cala, porque ela acha que não é boa o suficiente. Então, eu diria muito isso, sabe? Confie em si mesma, e principalmente, se uma mulher conseguir potencializar espaço para que outra possa agir, encorajar, incentivar, faça isso. Né? Acho que quando a gente se une enquanto mulheres, enquanto profissionais, a gente consegue espaços e protagonismo muito maior dentro dessa jornada. A gente está falando desses superpoderes, né? Então, pensando que a gente está nessa era digital mesmo. Tu falou de várias habilidades, tu falou de competências que são muito importantes de serem desenvolvidas. Tu falou do teu negócio, que é um negócio que promove, que apoia o desenvolvimento, né, dessas habilidades. Olhando para esse mercado totalmente digital, para essas habilidades, para essas competências, para o teu próprio negócio, mas agora com o foco nas relações de trabalho. Né? Como que tu enxerga o teu papel e o papel do teu negócio para fortalecer essas relações? Pensando que a gente está numa revolução em como a gente contrata, como a gente presta serviço. Com certeza. Acho que o principal é promover para as pessoas espaço para que elas possam interagir entre si, romper barreiras. Porque a gente fala que a colaboração é algo essencial. Dentro das empresas é algo essencial, né? Dentro das instituições de ensino, que nem a FIAP, onde eu dou aula, é essencial. Né? Mas, para mais do que isso, a gente precisa buscar espaços como esse,
né, como ela Innovation Day, e se abrir para conversar com a pessoa do lado, para perguntar quem é essa pessoa, o que ela faz, e a partir disso ter novos insights e construir algo novo. Então, eu diria que esses espaços, e o meu negócio também, ele se propõe a isso, né? A criar espaços de experiência em que as pessoas possam aprender enquanto elas se conectam entre si. Então, não simplesmente fazer um curso passivo em que elas vão consumir um conteúdo e guardar aquilo para elas, mas pôr em prática aquele conteúdo, aquele conhecimento, se conectando com outras pessoas e com novos problemas e com novas perspectivas. Muito lindo. Adorei todo o teu conteúdo. Maravilhoso. Acho que casa muito com como eu penso e como eu atuo no meu dia a dia, no negócio aonde eu atuo, né? Então, a gente percebe o quanto é importante a gente estar conectado, de fato, com essa nova forma de pensar, com essa nova forma de se relacionar e de produzir serviços, negócios, produtos, tudo, né? Essas relações novas, porque é o que está posto, né? A gente não pode ficar pensando com um conceito de 10, 20, 30 anos atrás, né? A gente tem que pensar o que vem por aí e se adaptar a essas novas realidades, né? Exato. E eu diria mais do que isso, né? Por que eu falo que são competências e habilidades para a inovação? Porque eu entendo que isso que está acontecendo hoje, toda essa transformação social, econômica que a inteligência artificial está trazendo, é algo constante, não vai parar. Daqui a pouco vai ter outro elemento, vai ter outro fator, vai entrar a computação quântica, né? Vai ressignificar a forma como a sociedade se constrói, se constitui. Mas o que fica, né? Essa essência, ela é basilar. Então, eu olho muito isso como algo estruturante da nossa sociedade. Então, independente do nicho, independente se é o setor de tecnologia, o setor de educação ou qualquer que seja, nós precisamos saber aquilo que nós fazemos de melhor e que é insubstituível, fortalecer essas habilidades. E o que vier de novo, a gente precisa assimilar, a gente precisa incorporar no nosso dia a dia, não substituir. Esse é o ponto. Muito perfeito. Amei te conhecer, Aline. Queria que tu deixasse uma última frase aí para o pessoal que está nos assistindo no podcast e deixasse teus arrobas aí, teus endereços nas redes sociais para que o pessoal possa te procurar e se conectar contigo como eu me conectei. Maravilha. Bom, então eu diria para as meninas que estão nos assistindo, para as mulheres que estão nos assistindo, confiem em si mesmas, mas façam uma coisa de cada vez. Acho que uma das piores coisas que a gente pode fazer é se achar insuficiente nos espaços em que estamos e tentar desenvolver todas as habilidades que nos faltam ao mesmo tempo. Isso só gera ansiedade e não nos leva a lugar nenhum. Então, reflete, olha o que realmente é necessário, qual é a coisa mais importante. Prioridade é isso, é a coisa mais importante, não as 10 coisas. E com essa prioridade estabelecida, haja, dê os seus passos e confie em si mesmo. E, a partir disso, então, você faz novas escolhas diariamente. Os meus arrobas, então, o meu LinkedIn é Aline Roque Klein. Convido todo mundo a se conectar. O meu Instagram é HumansFirstBR. E vou convidar também vocês para se conectarem com a FIAP, onde eu dou aula, que é @FIAP. Muito obrigada, querida. Obrigada, prazer. Estão vendo só? Que rico conteúdo, que bom que tem o podcast para que tu possa acessar e revisitar tudo quando tu quiseres. Então, te convido a ficar com a gente. Daqui a pouquinho eu volto com mais uma entrevistada super especial. Voltamos com mais pessoas inteligentes e interessantes. E a gente vai falar agora de protagonismo em ação. Eu vou deixar que quem está aqui se apresente para vocês, porque realmente já chegando, vocês vão entender o porquê. Vamos lá. Bom, eu sou a Fabi Hoff. Eu sou uma pessoa discreta. Muito. Né? Quando tu chegou, eu já percebi, assim. Não, eu tenho essa certa descrição, mas deve ser por causa do meu tamanho, que é um tamanho meio grande, né? Pois é. Então, quanto tu mede? 1,80 e meio. Muito bem. O meio eu não abro mão. Tá certo. Bem, eu sou relações públicas de formação, mas eu sou vendedora de coração. Inclusive, quando fui fazer a faculdade, eu pensei, cara, agora eu vou fazer uma faculdade justamente para não ser vendedora. Porque eu sempre pensava que quem não tinha o que fazer ia ser
vendedor, né? Aí foi lá, pá de cá, pá de lá, fiz a minha faculdade toda e comecei a me dar conta que para que eu conseguisse ter um crescimento, né, eu precisaria ir para vendas, que ia ser a forma mais rápida, né? E aí saí da parte de comunicação e fui para vendas, mas a comunicação nunca saiu de mim, né? Então, onde assim, eu ia passando, eu sempre fui levando a comunicação comigo, né? E isso fez eu acho que uma diferença muito grande, assim, na nossa trajetória. E falo na nossa porque eu não sou sozinha. Eu tenho a minha irmã, que é minha sócia, e nós somos, digamos assim, uma dupla imbatível, porque das duas eu sou a mais louquinha da história, pode não parecer, né? E ela é a parte mais centrada. Eu formada em RP, ela formada em matemática, eu de câncer, ela Capricórnio. Então, a gente somos pessoas bem diferentes, mas a gente vem do mesmo ninho, né? Da mesma família, da mesma criação. E qual é o negócio? Nosso negócio é a Gamaria Joias. E a Gamaria Joias, as pessoas sempre pensam, Gamaria Joias. É joia. E eu digo que não é só joia. A gente vai muito além da joia. Por quê? O nosso produto de venda direta é as joias, os relógios, mas isso é só a ponte da gente com as pessoas. Porque nós optamos, na nossa empresa, por vender somente através de consultoras e de nenhuma outra forma. Por quê? Porque nós acreditamos em relacionamentos. Olho no olho e de entender o que tu precisa para fazer essa entrega. E é bem isso, sabe? Eu sempre digo que quando tu vai, sei lá, numa padaria, no açougue, e tu é bem atendido, tu fica com vontade de dar uma ponta por cima do balcão. E dar um abraço. Por quê? Porque tu foi bem atendido. E isso, aí tu pensa assim, a gente teve um crescimento muito grande nesses últimos tempos. Quanto tempo tem o negócio? Vai fazer 10 anos esse ano. Vai fazer 10 anos. E é tão louco assim, porque são 10 anos já. Parece que foi ontem que a gente começou. Mas a gente já trabalhava com joias, o que nos deu um repertório muito grande, né? Para a gente começar um negócio que fosse diferenciado, sabe? Assim, que quando a gente começou a formatar a Gamaria de como ela seria, as pessoas diziam para nós, nossa, vocês são loucas. É isso aí, a gente é mesmo. E a gente é muito diferenciada e pensando efetivamente diferente de como as pessoas fazem. Antigamente, assim, falo antigamente porque eu fui professora universitária e ministrava a teoria da administração. Então, a gente falava muito de como se posicionar no ambiente de negócios e a gente tinha aquilo que chamava vantagem competitiva. Hoje, a gente não usa mais isso de vantagem competitiva. A gente fala de o que gera vínculo do teu negócio com o teu público, né? E é bem o que vocês descobriram através do relacionamento, usando características e habilidades e repertório que vocês já tinham. Hoje, eu acho que tu deve ser a 14ª, 15ª pessoa que eu entrevisto, considerando todo mundo que já passou aqui por esse sofá, por essa poltrona, e que já estiveram no palco, em um dos 3 palcos, né? E muito interessante é ver o quanto as pessoas têm falado da questão da transição de carreira, da questão do quanto eu trago do que é meu para o meu negócio. E eu queria te fazer essa pergunta, como que porque tu falou isso. Eu tive o meu repertório, porque eu já trabalhava com joias, eu levei a comunicação comigo em todos os lugares para onde eu fui, a minha irmã é muito diversa de mim,
mas ela também levou todo o conteúdo dela. E aí eu quero te fazer essa pergunta: o como a gente junta tudo isso que a gente tem, que a gente está trazendo na nossa bagagem, para transformar isso em algo que seja interessante para um cliente? Eu sempre parto de um pressuposto que é assim, a respeito de tal situação, como é que eu gostaria de ser tratada, sabe? Frente... é a mesma coisa, assim, eu e a Tati e os meus irmãos, né, somos filhos de uma professora e a gente teve uma belíssima educação, né, por parte da mãe. E aí a gente vê as coisas que a gente faz hoje na nossa empresa, elas são mais ou menos o que a mãe ensinou para a gente. São um reflexo daquilo que a gente aprendeu. É quase... A gente diz que a nossa empresa, não a forma de fazer, porque isso a Tati e eu construímos, mas a essência disso é legado, sabe? Porque a gente vem por uma educação de que nós tínhamos que ter as coisas organizadas, nós tínhamos que respeitar os outros, nós tínhamos que valorizar as pessoas. Tudo que a gente tinha que fazer com determinação. E uma outra coisa, tu tinha que ser ousado, sabe? E não aí, podia ter medo. Não. E esses, hoje, são os valores da Gamaria Joias. Inclusive, o nome H. Maria Joias é uma homenagem à nossa mãe, que chama Maria Helena. Então, a gente pensou que toda essa base de educação que nos construiu, que foi dada por ela, e a gente vem ampliando isso e levando através da Gamaria, porque antes eu estava te dizendo, a Gamaria não é só joias. A Gamaria é uma plataforma que nós criamos para as mulheres empreenderem. Porque a gente não é assim, simplesmente que eu entrego um kit consignado para alguém vender. A gente entrega toda uma equipe para auxiliar essa pessoa, inclusive com um método, a Gamaria. Então, assim, a Gamaria oferta para as mulheres uma oportunidade de empreender, que elas sim vão botar a sua vontade e tal, mas financeiramente quem banca isso é a Gamaria. Então, realmente a oportunidade. É a oportunidade. É uma forma da mulher se testar, entender se ela consegue. É aquele empurrão de verdade. E porque eu sempre te digo assim, e eu digo para as pessoas, quando a gente vai começar a empreender, a gente não foi formada para isso. A gente tem um monte de dúvida, assim, e aí tu fica olhando e pensando, cara, para quem é que eu vou perguntar? Como é que eu vou fazer isso? Então, quer dizer, a gente pensou a Gamaria, a forma de ofertar, a forma de falar com as nossas consultoras, de entendê-las e tentar buscar sempre uma melhora para o nosso time como um todo, né? E assim a gente identifica as oportunidades onde outros veem desafio. Exatamente. Abre portas para que as pessoas se construam. Exatamente. Se identifiquem como empreendedoras. E tu sabe que às vezes o pessoal diz, e aí a pessoa começa a trabalhar na Gamaria, vocês têm toda essa construção e daqui a pouquinho ela fica um tempo e ela sai. E tá tudo bem. Todo mundo aprendeu nesse percurso, né? É exatamente isso. A gente passa e aí tu vai ir para outros lados e tal, e todo mundo aprendeu e conviveu e está fazendo essa construção que é a Gamaria, né? E essa sensação que a mulher tem que ter de que, ela pode. Sabe? Que empreender é um negócio que dá medo, que não sei o que, a gente se treme toda, mas a gente vai lá e faz. Muito lindo. Lindo, verdadeiro, real. E é bem assim.
Tu fez o raio-x do que é empreender. Queria que tu deixasse os teus contatos e uma última mensagem para as mulheres que não puderam estar aqui presencialmente para te ouvir no palco. Bem, a minha empresa, o nosso Instagram é H.Maria Joias Oficial, em função de que a gente tem vários H.Maria Joias das consultoras também, né? Então, o nosso é H.Maria Joias Oficial. E o meu Instagram é Fabi, com Y, H-O-F-F, Fabi Hoff. E sobre o que dizer para as mulheres, assim, cara, a mulher, ela precisa olhar mais para ela largar um pouco desses medos, porque a mulher, ela parece que ela nunca está pronta o suficiente, né? E é uma cobrança, assim, muito desleal. Muito desleal. E, tipo, cara, começar e ir fazendo, sabe? E ir fazendo de uma forma daquilo que eu falei antes, de que fazer de uma forma que tu gostaria que fosse feito contigo. E aí tu vai olhando e tudo vai dar certo. E tem que trabalhar muito, obviamente. Falei para vocês que ia ter muito conteúdo aqui, ó. Eu fiz tantas melhores amigas nessa manhã e nessa tarde aqui, vocês não têm noção. Eu sou sagitariana e reza a lenda que a sagitariana é a melhor amiga da canceriana, tu sabia? Não sabia. Pois é. Mas acho que é bem verdade. Eu também tô achando. Uhum. E eu sou também desse tipo que se amiga em 5 minutos. Com certeza. A gente não está falando aqui de tempo, é conexão, né? Exatamente. Isso aí. Daqui a pouquinho a gente volta com mais conteúdo super legal para vocês. Então, estamos aqui com mais uma entrevistada e eu vou confessar que eu estava passando perto do palco quando ela estava falando e eu parei só pelo tom da voz dela, de tão apaixonada que ela é e estava naquele momento pelo que ela estava falando e apresentando do negócio dela, da vida dela, da paixão dela. E eu quero que vocês se encantem como eu me encantei. E a gente vai falar agora com a Alessandra. Fala um pouquinho pra gente, se apresenta, diz do teu negócio, quem tu é. Denise, muito obrigada por estar aqui contigo. A história é tua, tu te apaixonou porque a gente é da Zona Sul, aí a gente teve uma identidade, tu de Canguçu, Camaquã, né? Foi por isso. Mas eu não sabia, né? Mas para te ver como a gente já estava sintonizada ali. Que legal. Muito obrigada por estar aqui. Eu sou jornalista do interior do Rio Grande do Sul, do interior do Rio Grande do Sul, me formei em Pelotas e sempre tive a ligação com as minhas raízes, né? Eu sempre trouxe as minhas raízes para dentro da minha profissão. Tentei fazer diferente, não deu certo, quebrei a cara. Aí, quando eu descobri que a gente tem que estar conectado com o que é o nosso chão, para qualquer coisa na vida, a gente vai para frente. E, a partir da minha conexão com o campo, eu sempre fui convidada para trabalhar em entidades que eram do agronegócio, ou então fui trabalhar numa TV, as matérias relacionadas ao setor agro é a Alessandra que vai fazer, quando o agro nem era chamado de agro, era só o meio rural, né? Então, isso aconteceu muito seguido e a minha trajetória acabou sendo muito... O agro me chamou, o agro sempre me teve como uma pessoa que você faz parte e você precisamos de ti. Até para falar bem do agro, né? Porque hoje o desafio que ele tem e a comunicação, e é o que eu trabalho muito em palestras com o pessoal, é falar bem de si, com emoção. Trabalhar qual é a sua serventia para o mundo de forma com emoção. Serviu, ele já é. É responsável. O Brasil hoje é responsável pela a maior quantidade de proteína, por exemplo, do mundo, o maior produtor de proteína, o maior exportador de proteína do mundo. E precisa dizer isso com emoção para o mundo, porque senão os outros falam de você o que querem de você. Então, essa hoje é a minha missão com o agronegócio. E com as mulheres rurais, eu tenho uma particularidade, uma paixão especial, porque eu sempre observei o feminino no campo mais retraído, mas era o que mais buscava informação, capacitação, se alimentava para estar junto daquele negócio. Só que ela não sabia ser protagonista. E aí, como ajudar nesse sentido? Em 2000, pouco antes da pandemia, eu saí da minha carteira assinada e disse assim, eu vou me lançar. Vamos ver se o paraquedas vai abrir. E aí resolvi montar um canal só para mulheres rurais. A gente teve aí a ascensão do YouTube, né, das redes sociais, principalmente também com a pandemia, né? Aí a pandemia acabou ajudando o canal Campo e Batom e acabou fazendo um produto de conexão com o feminino
brasileiro, onde mulheres que tinham dores, que tinham soluções, que tinham histórias parecidas, acabavam se conectando e, principalmente, pela primeira vez, tinham oportunidade de falar no microfone, porque elas morriam de medo de dizer quem elas eram, não sabiam dizer quem elas eram. E falar... De estar na vitrine. De estar na vitrine. Só que hoje, Denise, 30% das propriedades rurais no Brasil são gestadas por mulheres. Não só as propriedades, sindicatos, elas são lideranças políticas do agro, elas estão participando direto de cooperativas do agronegócio, o Brasil é extremamente cooperativo no agronegócio, elas estavam ali invisíveis, totalmente invisíveis. Fazendo o trabalho sem aparecer. Isso, e mais, elas eram ouvidas e não eram escutadas. Isso é um detalhe importante. Como, então, alinhar isso? Ser ouvida e também ser escutada, com respeito, não imposição. Aí nasceu também a mentoria a partir do meu curso de valoração feminina que eu fiz, meu MBA. Eu criei um produto, uma palestra, que ajuda as mulheres a ser ouvidas e ser escutadas. Então, aí são várias soluções, né, para mulheres que estão no campo. É muito importante a gente poder criar essas experiências e esses serviços para mulheres que estão em lugares diferentes da nossa sociedade, porque todas elas têm direito e todas elas têm que ter voz e vez. Exatamente. E pensando, então, no agro, como que tu enxerga o que o agro, de fato, está aprendendo hoje com as mulheres? Tu traçou um panorama riquíssimo aqui de uma trajetória feminina nos bastidores, mas hoje, que nós já estamos indo à frente, o que o agro está tirando de lição? O agro ainda precisa investir mais nas mulheres, minha opinião. Precisa investir mais. Não só está começando um movimento forte, estamos numa trajetória, mas a tendência, como em qualquer condição, setor mundial, é preciso mais inteligência feminina em todos os tipos de negócios. E o agro é negócio. A fazenda não é mais aquela administração, porque meu pai fazia assim, porque a minha mãe fazia assim, eu vou fazer assim. Não, é preciso planilha, números, e as mulheres sabem disso. E cada vez mais elas estão à frente dessa proposta e trazendo algo fundamental que está impactando em todos nós, e que é a relação com o meio ambiente. A sustentabilidade. O agronegócio tem um papel fundamental nesse processo e hoje, o produtor rural hoje, ele não é um participante da natureza, ele é um conservador da natureza. Se não tivesse produção rural ali, aquele pedaço de terra não estava construído. E o Brasil hoje tem uma das regras de licença ambiental mais rígidas do mundo, com muitas mulheres à frente dessas regras, produzindo em 3 safras, que o Brasil é um dos poucos países que produz 3 safras, né? Consegue fazer em 3, porque tem neve nos outros países, né? A gente não tem neve. E isso tudo abre portas para cada vez mais ter inteligência feminina para o agro. O que eu digo inteligência feminina? Não é só utilizada pelas mulheres. A gente tem diferentes polos diferentes. Tem características que são masculinas e características que são femininas. E eu acredito, Denise, que o mundo está pedindo agora, por toda essa condição que está sendo apresentada para a humanidade, o mundo pedindo socorro, ele está pedindo mais ação feminina. Mais características de qualidades femininas, empatia, acessibilidade, adaptabilidade, tá? Trabalho em rede. Trabalho em rede. Isso é muito do feminino. Eu não estou menosprezando o masculino, que é importante. Liderança, ação, né? Tem esse princípio de atividade. A mulher é mais sensível, mas precisa disso. O mundo está pedindo isso. E é aí que entra a mulher no agronegócio. Eu sempre digo, tecnologia, sustentabilidade, terra, são nomes femininos. E o mundo está pedindo isso agora. A gente precisa de uma outra palavra feminina que é atitude. A atitude feminina, né? Que é ir em frente e fazer realmente acontecer, considerando tudo isso que tu falou. Deixa eu fazer um comentário. Nós somos da Zona Sul, então a gente vive uma realidade, a gente percebe essa questão da mulher que está no campo, dela ir buscar o conhecimento fora e, eventualmente, não voltar para o campo, porque o campo era algo para os homens lidarem, para os homens fazerem a gestão. Tu acha que com esse movimento a gente consegue manter a mulher mais no campo e deixar ela se apropriar desse espaço também? Já está.
elas estão todas voltando para o campo. E que bom, porque assim, ó, ela está se formando e está voltando porque a tecnologia está ajudando. Antigamente, para estar no campo, tu precisava de trabalho braçal. Tu não tinha tecnologia, recurso, tu estava isolado. Né? Tu tinha que ir para a civilização para conquistar alguma coisa, para ter estudo. Hoje não. A tecnologia já está no campo. Temos alguma precariedade em relação à internet ainda no Brasil, mas tá tudo no campo. E com isso, ela consegue administrar isso. A mulher de qualquer lugar. Ela consegue aplicar o conhecimento que ela desenvolveu. No teu caso, tu é jornalista, tu é da comunicação e tu conseguiu agregar esse teu conhecimento a uma ação voltada para o campo. E o campo tá totalmente tecnológico, Denise. O campo tá total. Todas as funções, Todas né? as funções. E tudo que hoje tu tem na mesa, o que tu tá assistindo, por exemplo, tudo vem do campo. Tudo tem o papel de uma mulher, uma família envolvida. E outra, a agricultura familiar não existe sem mulher. Impossível, tá? Então eu sempre digo... esse é o ponto, né? Então não tem como tirar a mulher do campo. Quando tu fala muito da Zona Sul, nós temos aqui uma característica no sul do Brasil que tem muita agricultura familiar. Se nós formos para o Maranhão, por exemplo, que seguido eu vou para lá para fazer o programa Cast lá, tem muitas mulheres herdeiras de fazendas enormes e que tem que fazer a gestão da propriedade e tem que ter peão respeitando elas. Como fazer isso? Né? Como fazer isso? E se a gente vai para a serra, as propriedades também são menores. São menores. E com uma outra conotação, né? Um outro tipo de produção. E também tem mulheres. A mulher é a base. É a base. E o Brasil são vários países, um só, com muitas mulheres, mas todas têm em comum algo. Elas querem fazer prosperar. E elas já entenderam o papel delas dentro do agronegócio. Não há uma revolução da mulher, há uma inovação feminina dentro do agro, que aos poucos elas estão conquistando seu espaço e estão fazendo, com certeza, um setor melhor. É uma apropriação do seu lugar, Exato. Né? Na verdade, é isso. Foi um prazer conversar contigo, passou Prazer tão rápido. meu. Olha só, esse nosso momento aqui, a gente poderia conversar por horas. É verdade. Eu tenho certeza que a gente teria muito conteúdo e muito assunto realmente para falar. Mas gostaria que tu deixasse um recado, então, para as mulheres que participaram do Ela Innovation Day de hoje, para as que vão participar dos próximos e para todas as mulheres que querem se apoiar umas nas outras para evoluir. O que tu quer dizer para elas? Eu acho assim, rede é tudo, gente. Por muitas vezes, eu como empreendedora, muitas vezes, eu me sinto muito, às vezes, sozinha e isolada. Isso já é uma característica do empreendimento. E a gente tem essa vantagem de conseguir conciliar as nossas ideias e uma ajudar a outra. A gente tem que aproveitar isso e não ter inveja uma da outra ou desejar algo ou julgar, principalmente. Na história da humanidade, nós aprendemos a julgar umas às outras. Isso já era um princípio de manter sempre o poderoso em cima. Né? Estimuladas a isso. Pela primeira vez na história, nós estamos sendo estimuladas a ser amigas. Se a gente parar para estudar isso, é o fato agora. Então, a gente tem que aproveitar esse momento. Esses movimentos não são à toa, tá? O mundo está pedindo mais isso, está pedindo união feminina para construção de salvar até o mundo, de modificar muitas coisas em todos os segmentos, em todos os setores, na indústria, no agro, na empresa, entre as crianças, entre a educação. Tem muita coisa para a mulher atuar e de forma unida. Aí a coisa vai fluir muito. Com certeza. Quer deixar teus endereços para o pessoal poder te encontrar nas redes? Sigam o canal Campo e Batom no YouTube. Vou olhar para aquela câmera. Isso. Sigam o canal Campo e Batom no YouTube, nas redes sociais, tem no Facebook também. A gente tem aí mais de 2 milhões de impressões ano nesse canal e tem 180 programas lá maravilhosos que vocês podem usar no dia a dia da mulher rural. Não só da mulher rural, mas também de outros exemplos para outras mulheres. Alessandra Bergman no Instagram e LinkedIn. Muito bem, muito obrigada, minha querida. Denise. Daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos então com as entrevistas do nosso podcast de estimação do Ela Innovation Day. E agora eu tô com a Marina, que é colega da Aline, que falou agora há pouco. Se tu tá acompanhando na sequência, tu ouviu ela falar. E tá sensacional esse conteúdo sobre o futuro do trabalho, o mercado de trabalho, competências para o trabalho. E eu quero que vocês ouçam com muita atenção todas as dicas que a Marina vai dar agora, porque tá super conectado. E aí, te apresenta pra gente, que as meninas estão loucas para te conhecer também. Oi, gente, é um prazer estar aqui. Eu acho que é inspirador ouvir outras mulheres falar, assim, é um ambiente muito de acolhimento, né? E tem tudo a ver com comunidade, justamente, assim. Quando a gente se fortalece, a gente potencializa esse ecossistema.
Eu sou Marina, sou Community Manager da FIAP, né? Então, estou atuando aí mais ou menos mais de 4 anos no ecossistema de inovação aqui do Rio Grande do Sul, mas não vim dessa área inicialmente, sou lá de Santa Catarina. Tu veio de que área? Então, eu vim do marketing, eu era líder de planejamento em agências de comunicação, trabalhei com marketing aí durante toda a minha vida. E aí, dentro do marketing, eu já fui usando a tecnologia em alguns lugares, mas nunca me vi nesse lugar de tecnologia. Então, atuo no marketing aí há alguns bons anos. E aí, fiz uma migração de carreira aí, alguns anos atrás. E eu acho que eu vou falar sobre isso na minha palestra, né? Como eu utilizei essas competências para conseguir migrar para a área de inovação. Porque eu acho que a inovação ainda é parece aquela coisa irreal, assim, que você tem... É inacessível. Isso, exatamente. Você tem um conceito, né? Todo mundo, inovação e tal, né? É o hype do momento, você vai falar de tecnologia, mas, às vezes, a gente não consegue enxergar que a inovação ela já está inserida no nosso próprio dia a dia. A gente está inovando. Enquanto mulheres, a gente inova cada dia mais. Então, assim, eu sou uma completa apaixonada pelo mundo da inovação. E depois que eu entendi que as potencialidades que eu já tinha, tudo que eu aprendi durante da minha vida, eu podia utilizar isso de uma narrativa que me conduzisse para onde eu queria, isso também era inovar. Muito legal. E conta para mim como é que tu atua profissionalmente hoje com a inovação. Então, o meu papel é muito de conectora de comunidades. Eu trabalho justamente nessa parte de liderar a estratégia de expansão da FIAP e da Alura hoje no Rio Grande do Sul. Então, eles têm uma estratégia muito legal, que é se conectar com as comunidades. A Alura ela já foi criada já dentro dessas áreas de comunidade. O ensino ele é muito inserido dentro dessas comunidades, né? Então, não se trabalha mais hoje o cliente diretamente como uma pessoa que só utiliza a plataforma, mas você vai lá dentro dessa comunidade, você conversa com essa comunidade, você entende as necessidades dessa comunidade. E aí, o papel do Community Manager dentro desse ecossistema é justamente fazer essas conexões com essas comunidades, entender o que elas precisam e trazer para perto. Então, meu papel é muito de conexão. E aí eu consigo fazer essa conexão tanto com comunidades de mulheres, comunidades de tecnologia, comunidades, por exemplo, de negócios de impacto. Tudo que conecta inovação e tecnologia, o meu papel é fazer essa conexão. Community Manager é um papel meio novo, assim, mas justamente sou uma conectora. É que... a gente vai ter muitos novos papéis nos negócios. Exato. Porque é muito dinâmico e a gente tem necessidades diferentes até para impactar o nosso cliente final e as próprias comunidades. Mas para a gente tangibilizar, para ficar uma coisa mais concreta para quem está nos ouvindo, como que a gente constrói essas pontes entre a tecnologia, entre a inovação e as comunidades reais? Tá. Como que tu faz isso acontecer na prática? Não é tão simples, mas vamos tentar simplificar. Porque acho que, primeiro, fazendo chegar de uma forma mais simples e de uma forma acessível. E quando eu falo acessível, é que faça sentido para aquela realidade. Desmistificando em primeiro lugar. O que é inovação? Porque a inovação ela vai ser inovação para várias pessoas de uma forma diferente. Ela precisa chegar de uma forma acessível, de uma forma diferente. E, a partir disso, eu uso muito a empatia. Né? Fazer o papel da escutativa. E aí a gente já está lá em habilidades e competências. Exatamente. Você vai ouvir exatamente o que aquela comunidade precisa. E aí, a partir de entender o que essa comunidade precisa, aí eu faço essa conexão. E aí eu utilizo hoje, né, no papel dessa pessoa que é embaixadora dessa marca, eu vou olhar para as competências dessa marca, o que essa marca entrega e conseguir fazer essa conexão. Hoje a gente trabalha com ensino e educação. Tá, então o que dentro dessa comunidade eu consigo entregar com o que a FIAP faz hoje? Então, aí de várias formas. Às vezes é através de um evento, de um meetup, às vezes é só disponibilizando ali esse ensino de uma forma acessível, às vezes é trazendo um palestrante nosso para falar de carreiras, porque isso vai gerar mais valor para aquela comunidade. É através do ensino, já foi de outras formas na minha vida, mas acho que o principal dessa tua pergunta é como a gente cria pontes, é primeiro fazendo tornar acessível, porque acho que você só consegue criar essa ponte se você consegue fazer com que faça sentido a inovação para aquela comunidade. Qual é a maior dificuldade hoje?
São muitas. Acho que a gente é muito plural, assim, enquanto ecossistema de inovação. E as comunidades também têm características muito diversas, né? Uhum. Eu vou falar uma coisa que eu ando falando nas rodas aí de inovação que eu ando percorrendo. Eu acho que o mais difícil é furar as bolhas. A gente tem aqui no ecossistema de onde a gente está falando, por exemplo, de Porto Alegre, a gente tem uma bolha dentro da área de inovação. A gente vai ter o Caldeira, a gente vai ter ali alguns hubs, vai ter algumas startups. Aí você vai nos eventos, você vai ver sempre as mesmas pessoas. E eu sempre faço esse questionamento: onde estão os outros ecossistemas? Então, romper a bolha, sair, ir para outros lugares, às vezes acessar. Por exemplo, eu estou conhecendo agora um projeto lindo que é feito por um amigo meu, Michel, que é do Hub Formou, e ele faz um ecossistema de inovação dentro do Morro da Cruz. Quando eu vou até aquele ecossistema, me conecto com ele, eu estou furando essa bolha. Mas, às vezes, sair deste lugar onde você está acostumado, ele é desafiador, porque você vai lá para ouvir outras realidades, você vai se conectar com aquela comunidade de uma outra forma. Mas se a gente for pensar a priori, esse é o formato, essa é a própria essência da inovação. Exato. É tu estar aberto a repertórios diversos, muito diferentes do que tu está acostumado, para que tu tenha subsídio para poder construir algo novo a partir daquela realidade que tu tem. Exatamente. E o novo, ele só se constrói quando você se coloca nesse papel de escuta e presença. Senão você vai muito já pré-pensado sobre o que aquela comunidade ou o que aquela... enfim, startup. E aí eu vou falar de comunidade, mas vamos pensar o ecossistema como um todo, né? Você já vai pensando, não, agora é IA o hype, então eu vou entregar IA para aquela comunidade, ou agora aquela comunidade precisa daquilo, você não se coloca... Pode não fazer sentido, né? Pode, às vezes a comunidade está num período muito early stage, ou às vezes você se surpreende porque aquela comunidade já tem vários projetos desenvolvidos e aí você só vai plugar alguma coisa, alguma tecnologia. Então, é se colocar no papel de escuta. E o papel da pessoa de comunidade, ela é muito esse papel conector mesmo. E você está sempre atento ao que cada um precisa. Assim, se colocar muito... Eu aprendi muito a ouvir nesse lugar que eu estou agora. Como que uma comunidade pode te acessar para receber a tua visita e poder ter essa conexão? Eu vou amar. Eu estou em muitas comunidades. Às vezes eu tento entender, assim, participar de todas elas e a eventos. Primeiro, pode se conectar comigo pelo LinkedIn, @marinalano, se não pela FIAP. Né? Eu estou dentro da FIAP Atu, dentro do polo aqui no Instituto Caldeira. A gente fica lá no 3º andar, só me procurar. Então, manda um oizinho lá no LinkedIn ou vai até o Caldeira, procura pela Marina, vai me achar. Quero me conectar com a FIAP, quero entender mais como é que funciona, quero trazer meu evento aqui para o Caldeira, ou quero saber mais de inovação, pode falar comigo que eu vou adorar. Por último, para a gente encerrar, porque a gente já está lá no tempo, tá? Evento para mulheres. Essa comunidade aqui, qual é o impacto no ecossistema de inovação do nosso estado? Total. Eu gosto muito. Eu estou ali embaixo cuidando um pouco do stand, mas eu aproveitei agora que minha colega chegou para dar uma volta. Eu estava falando agora com uma moça que vendeu acessórios para mim. Eu comprei, né? Eu gosto muito de fortalecer negócios femininos. E aí eu elogiei o jeito dela vender. Tipo, ela trabalha com vendas, não necessariamente é trabalhar com a área de inovação, mas esse olhar de uma mulher para outra, onde você consegue entender aquela skill como uma habilidade potente. Aí depois ela já abriu, que ela está fazendo uma consultoria, uma mentoria, enfim, ela já foi abrindo todo o plano de negócio dela. É muito potente, me fortalece muito. Sempre quando eu faço uma coisa que está conectada com o meu propósito, que é trabalhar com impacto, trazer a inovação de uma forma mais acessível, eu fico muito feliz. E estou muito feliz de conseguir trazer a marca com que eu atuo para dentro desse evento. Então, para a gente, assim, é maravilhoso. Assim, quanto mais comunidade de mulheres vierem, melhor. Muito legal. Um último recadinho que tu quiseres dar. Teus arrobas tu já deu? Sim, eu queria dizer primeiro parabéns, né, ao Elas Hub, porque é muito legal esse tipo de evento e dar voz, né? E aí, outro recado é, meninas, acreditem na voz de vocês, acreditem na narrativa de vocês e na potência, porque pode levar vocês a lugares inesperados. E vocês já inovam no dia a dia de vocês. A inovação não está só conectada à tecnologia, né? A gente sabe inovar já desde muito cedo, então acreditem nisso.
Falei ou não falei que vocês iam se apaixonar por esses conteúdos. Tá sensacional, gente. Sensacional mesmo. Muito obrigado. Obrigada, Foi eu que muito lindo. Daqui a pouquinho a gente volta.